Boa noite. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja conosco, nos auxiliando nessa missão tão sublime que é divulgar a doutrina espírita, mas ao mesmo tempo tão difícil, porque ainda temos tantas dificuldades de viver essa doutrina que divulgamos, né? Por isso enfrentamos tantas dificuldades ao falar de coisas que temos muitas dificuldades de colocar em prática. Nós vamos falar hoje do capítulo 15, a caridade, a necessidade da caridade de acordo com o nosso irmão Paulo. Antes de nós começarmos o trabalho do texto de hoje, nós vamos contar uma pequena história do irmão X, que ele nos conta e que nós resgatamos hoje de um site espírita, que traz por tema a caridade. Conta-nos, irmão X, que uma pessoa muito rica, que nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos anos de vida, né, resolveu doar toda a fortuna que ela tinha. E causou um grande espanto a todos que o conheciam, porque era uma pessoa bastante rigorosa e severa quando se tratava de dívidas e de dinheiro. Enriqueceu-se graças ao choro, à dor de muitos irmãos que pegavam dinheiro emprestado com ele, e ele não tinha piedade na hora de cobrar os juros, ou fazendo comércio ilícito e trabalhando, fazendo propostas ilícitas também para as atividades que ele desenvolvia junto ao governo. Então, ele tornou-se um homem muito rico, mas era um homem muito avarento. E, no final da vida, né, nos últimos anos, na velhice, começou a preocupar-se com o que iria acontecer com ele. E se essa história de morte, de vida, de céu, de inferno, era verdade. Então, ele resolveu doar tudo que ele possuía. Tudo. Ficou com o mínimo possível para que ele pudesse sobreviver. E vários não acreditavam na atitude dele. Uns diziam que ele tinha enlouquecido, outros diziam que ele estava senil. E cada um tinha uma explicação e ele não falava nada. Então perguntaram para o irmão X, mas então, já que ele fez isso, ele se redimiu de todos os seus pecados e ele foi bem recebido, porque Jesus disse que a gente tinha que deixar o desprendimento das coisas materiais para que a gente pudesse alcançar o reino dos céus. E no meio da palestra, todos debatendo como que não foi a recepção deste nosso irmão, que com tanto desprendimento no final da sua vida, doou toda a sua fortuna. E aí, irmão X completa a história. Até hoje, nosso irmão Estefânio anda pelos vales de dor e de sofrimento do mundo espiritual, maldizendo Jesus, dizendo que foi logrado, que o enganaram, e que o fizeram de bobo, fazendo com que ele doasse toda a sua fortuna para que ele pudesse ter um bom recolhimento no mundo espiritual, ou um bom acolhimento no mundo espiritual, e que ele nunca teve esse acolhimento. E então, aquelas pessoas que estavam ali discutindo o tema perguntaram, mas por que ele não teve esse acolhimento, sendo que ele doou? Porque, mais uma vez, Estefânio agiu com interesse próprio. Ele, ao fazer a sua doação e se redimir, pelo menos um pouco das situações que criou para você, para ele próprio, com esse enriquecimento ilícito, ele doou para uma instituição riquíssima, que não precisava daquele dinheiro e que o acolheria no final dos seus dias. Então, mais uma vez, ele fez uma transação comercial para conquistar um bem espiritual. Na ideia dele, ele estava fazendo a caridade e, por isso, ele teria a sua salvação garantida.
Então, eu achei muito interessante essa história contada por irmão X, porque nós temos muitas dificuldades de entender o que vem a ser caridade. E Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que ele fala sobre o tema caridade, ele usa uma linguagem tão figurada que a gente também tem dificuldade de compreender. Então, pensando nessa história e tentando entender um pouco dessa mensagem maravilhosa, belíssima, que foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós vamos tentar entender o que Paulo quis dizer com essa mensagem maravilhosa. E ele começa a sua carta falando, né, das discussões que eles faziam, que faziam por meio de cartas. Foi uma ideia que Paulo teve para a divulgação das mensagens da Boa Nova. E no capítulo 13, ele fala sobre a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, a gente fica pensando, o que Paulo quis dizer? Paulo era um homem, antes de se tornar apóstolo, divulgador da Boa Nova, ele era uma pessoa de uma família nobre, rica, e que tinha condições de estudar. E o Paulo era muito estudioso, então Paulo dominava várias línguas. Ele falava o latim, ele falava o grego, ele falava o hebraico e falava outros dialetos também. Então, ele sabia que a língua ela tem uma capacidade transitória. Por exemplo, hoje em dia, nós não falamos mais latim, embora seja a raiz do nosso idioma. E do latim saiu o francês, saiu o italiano, o português, e nem por isso nós falamos a mesma língua. Cada um fala uma língua diferente, vindo todas do mesmo tronco. Então, Paulo sabia dessas diferenças. E ele sabia que, com o tempo, a linguagem modificava. As palavras mudavam o seu significado. E ele sabia que o mais importante na linguagem, para que se fizesse compreender, é a linguagem universal, falada em qualquer idioma e em qualquer situação, no plano físico ou no plano espiritual, que é a linguagem do amor. Então, ele disse, ainda que ele falasse a língua dos homens, que era qualquer dialeto que existia, ou qualquer língua, ou a língua dos anjos, mas se ele não tivesse a caridade, ele seria como um metal que fazia som, que produzia som, nada mais. Porque a verdadeira língua, a verdadeira comunicação, a verdadeira linguagem, é a linguagem do amor. Esta é a verdadeira linguagem. É que todos nós nos comunicamos. Quando um gesto de amor não precisa palavras. Um sorriso de acolhimento, de aceitação. Então, nós já sabemos que estamos sendo receptivos. Não precisamos falar. Eu posso falar um idioma e a outra pessoa outro idioma. Mas aquele gesto nos une. Porque ela é a linguagem universal, a linguagem do amor. Então, a caridade, ela precisa estar vestida desta linguagem, que é a linguagem do amor. Porque, senão, eu vou apenas fazer barulho, como o sino, que bate e faz apenas barulho, alardeia, mas não fala nada, não comunica nada. Só está fazendo barulho, está divulgando que ele é bom, assim como fez o nosso irmão Estefânio, comentado na história do irmão X, que fez barulho de toda seu desprendimento, que fez barulho da sua doação, mas que fez só barulho. Não fez nada mais que isso. Porque não estava revestido de amor. O seu ato, a sua atitude. Ele não estava com o intuito de transformar-se, de seguir o exemplo de Jesus, doar e para participar daquela doação, doando-se. Não,
ele doou para garantir uma boa velhice amparada e digamos assim, o seu terreno no céu, né? Mais ou menos assim que era o interesse do nosso irmão. Então era isso que Paulo queria dizer. Nada fale esta intenção. Se ela não estiver revestida de amor, ela será apenas barulho. Fará bastante barulho anunciando a sua chegada e vai parar por aí. E aí ele continua. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Mais uma vez, ele coloca várias imagens figuradas, fazendo com que a gente tenha um pouco de dificuldade de compreender. O profeta, na época de Jesus, na época de Paulo, era aquele que anunciava o futuro, que predizia o futuro, que dizia as coisas que iriam acontecer. Era o enviado de Jesus, o enviado, no caso de Deus, para trazer boas notícias, para nos preparar para trazer boas novas, né? Boas mensagens. Era aquele que era o profeta, ele era respeitado por esse dom que ele tinha, né? De falar do futuro. Então, aquela pessoa, ela tinha uma atividade mediúnica, que era sim, ter a sensibilidade de perceber o que estava para acontecer. E aí Paulo nos fala, não adianta ter essa sensibilidade sem amor, porque senão nós nos transformaremos em charlatões. E quantos não existem ainda hoje, tentando divulgar as suas próprias ideias, dizendo que são ideias superiores, enganando os crentes, os necessitados de esperança, os sofredores. Então é isso que ele fala, que se ele é profeta, mas esse dom dele não está revestido de amor, ele é um profeta que transmite as suas próprias palavras, suas próprias ideias, seus próprios ensinamentos, acaba caindo no descrédito, com que os mais necessitados que os procuram caiam. E ele também nos diz neste verso que o conhecimento científico é muito importante, mas ele também não nos torna caridosos, que o conhecimento científico nos auxilia muito, mas que se nós formos organizar a nossa vida pensando apenas neste conhecimento, deslocando a ciência da bondade divina, das leis divinas, nós também não caminharemos muito, porque nós nos tornamos materialistas e esquecemos do amor maior do Pai que tudo criou e que tudo que acontece em função das leis criadas por Ele. Então, ele fala, não adianta você dominar todos os conhecimentos materiais, você precisa também ter conhecimentos espirituais. E estes conhecimentos precisam provocar modificações na sua maneira de ser. Porque se eu apenas conheço, como uma enciclopédia ambulante da doutrina espírita, e não busco praticar os ensinamentos que eu aprendi, ele não me transformou. Então, eu continuo vazia, oca. Porque a proposta é essa transformação. E aí, a gente lembra de Jesus, quando ele deu graças ao Pai, por deixar com que os simples e os humildes reconhecessem a grandeza dele. E deixasse que os orgulhosos, ainda vacilantes na fé e crentes na certeza da ciência, deixasse as explicações de tudo que acontece apenas ao cargo da ciência
sem este conhecimento maior que a doutrina espírita nos traz, que o conhecimento espiritual nos traz e que nos transforma. Então, ele também, sozinho, não adianta a prática da caridade, porque a gente não reconhece a existência do Deus, do Pai, do Criador, do que governa as nossas vidas, nosso planeta, o nosso mundo, todo o universo, com a sua sabedoria, com a sua bondade, coisas que a ciência não consegue explicar, coisas que a gente não consegue entender, mas que a bondade divina faz com que a gente possa compreender, faz com que a gente possa passar por aquela situação. Coisas que a ciência nega e a fé fortalece e nos auxilia. E aí no outro verso nós temos: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E aí a gente lembra mais uma vez a historinha do Estefânio, que doou tudo, mas ele doou com uma intenção que não, a verdadeira intenção de servir, de amar, de auxiliar, mas com interesses próprios, pensando nele mesmo. E aí, Paulo nos chama a atenção: eu sirvo nas fileiras do Cristo porque eu amo o Cristo. Eu sirvo nas fileiras do Cristo porque eu amo fazer o bem, porque é meu objetivo de vida, porque os ensinamentos do Cristo me transformaram. E aí eu vivo tentando fazer o bem. E o nosso irmão Estefânio não pensou nisso. Ele pensou em si próprio. E isso é uma coisa muito comum. Eu vou para o centro hoje, eu não posso deixar de ir ao centro, não, porque eu tenho que ir lá, dar passe, porque senão eu não ganho bônus horas. Ou eu não posso deixar de ir à atividade mediúnica, porque eu preciso ser socorrida no meu desencarne. Às vezes é um sentimento que passa no nosso íntimo. Eu preciso ajudar porque eu não quero que, quando eu desencarne, eu não seja socorrido, eu não seja salvo. Cada religião traz a sua expressão. Mas, verdadeiramente, eu preciso ajudar, porque eu poderia estar no lugar do outro, e eu poderia estar precisando de ajuda. Por isso eu preciso ajudar. Porque quando eu faço essa análise de que eu poderia ser aquele que está sofrendo e gostaria de ser ajudado, eu modifico a minha maneira de ser. Eu ajudo porque ele necessita, porque eu consigo amá-lo do mesmo jeito que eu amo a mim mesmo, porque eu sou parâmetro de mim mesmo. Então, se eu estivesse naquela situação, eu gostaria muito de ser amparado e socorrido. Então, eu socorro muito o meu irmão, porque ele precisa. Porque a situação que ele vive, qualquer um poderia estar vivendo. Sem este interesse de ser recompensado. E aí ele continua: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. A caridade, a verdadeira caridade, ela não é orgulhosa, ela combate o orgulho. Por isso ela não se ensoberbece, porque ela faz um trabalho contrário ao orgulho, ao egoísmo, combatendo essas qualidades negativas que nós ainda possuímos. Ela não trata com leviandade, porque ela busca ser justa. O verdadeiro caridoso, ele primeiro começa com a caridade em si.
reconhecendo as suas necessidades, a sua pequenez, as suas dificuldades, tendo paciência consigo mesmo, para tratar a sua alma, aprendendo a amar a si mesmo, aprendendo a se perdoar, aprendendo a se aceitar, e a partir deste processo olhar para o outro, auxiliando o outro, e juntos, eles se auto-refazendo, auto-construindo-se, e auxiliando o outro neste processo de reformular-se, de reinventar-se, de refazer-se dentro dos parâmetros cristãos. Por isso Paulo colocou. Então, ela é benigna porque o seu principal objetivo é o bem. Ela não está centrada nela só. Ela quer ver o bem de todos. A pessoa verdadeiramente caridosa, ela não se preocupa se o outro tem e ela não tem. Ela fica feliz com a conquista do outro, porque ela sabe das dificuldades que cada um enfrenta e as necessidades de cada um. E que aos meus olhos são facilidades, na pele daquele que está vivendo, pode não ser. Só quem está ali naquela situação é que sabe realmente as necessidades e as dificuldades que ele possui. Então, a verdadeira caridade, ela olha para aquilo e reconhece aquilo, não com inveja, mas com alegria das conquistas alheias. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Todos aqueles que estão realmente em busca de se transformar e de fazer ser uma pessoa caridosa, eles buscam o auxílio, eles buscam o amparo daqueles que lhes são mais caros. Ele aprende a perdoar, ele tem paciência e reconhece que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem a sua hora, que cada um aprende no seu ritmo. E ele respeita isso. Ele respeita o ritmo do próximo. Ele não impõe. Ele não diz, eu vou te ajudar se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não. Ele acolhe, ele aceita, ele recebe, ele ampara. Porque é assim que nós somos, necessitados de todas as formas. Porque se assim Deus agisse conosco, como nós estaríamos? Daí a necessidade que nós temos de nos vestirmos de caridade, dessa caridade pura que Paulo colocou, de sermos benevolentes para com todos, indulgentes e sabermos perdoar, que é o conceito que os espíritos deram para Kardec, quando ele pergunta o que é caridade. E aí, no livro dos Espíritos, ele coloca que é a benevolência para com todos. Porque todos nós precisamos de ser benevolentes com o outro e conosco mesmos. Precisamos que todos perdoem uns aos outros. Por isso, a paciência, ela não se irrita, porque ela compreende esse processo, esse caminhar que nós temos, que nós damos no nosso ritmo, de acordo com o que a gente vai crescendo, aprendendo, progredindo neste processo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sem revolta. O nosso irmão, lá do Estefânio, do irmão X, se sentiu logrado, se sentiu traído,
se sentiu revoltado, porque ele não compreendeu o verdadeiro conceito de caridade. E aí, ele não tinha confiança. Por isso, ele ainda sofre pelas consequências dos seus atos. E aí, Paulo completa: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas virtudes é a caridade. A caridade é que vai dar direcionamento ao nosso andar, ao nosso viver. É a caridade que vai fortalecer todas as outras qualidades do nosso coração, a bondade, a benevolência, o amor ao próximo, o perdão. É a caridade. A caridade, ela é como se fosse a nossa ligação que nos faz avançar espiritualmente. E aí ele fala, a fé e a caridade, duas asas que nós temos e que nos auxiliam nesse processo, nessa caminhada. Como um pássaro, eu tenho que desenvolver a fé e tenho que desenvolver a caridade. Duas virtudes que me elevam até o Pai. Porque o pássaro, quando tem uma asa quebrada, ele não voa. Então, é isso que nós precisamos. Por isso, ele coloca como as duas mais importantes qualidades do homem. A caridade, que é o verdadeiro amor, e a fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa unir esta caridade junto com esta fé que nós temos. Ação e a nossa prática, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, no Pai maior. E é por meio do desenvolvimento dessas duas asas, fé e caridade, é que nós vamos alcançando, primeiro, pequenos saltos, como um pássaro aprendendo a voar. E nesse processo, vamos cada dia mais, cada encarnação mais, melhorando, de forma que nós possamos alcançar verdadeiros voos dentro desta bênção maravilhosa que é a doutrina espírita, e que a gente possa ser verdadeiros caridosos, crentes e confiantes em Deus, e com este processo nos tornarmos cada vez melhores cristãos, melhores pessoas no trabalho da seara do Cristo. Nós agradecemos a todos a paciência e pedimos a bênção de Deus para encerrar este momento e desejamos que todos tenham um bom trabalho, um bom tratamento. Muito obrigada.